Por influência também dos educadores americanos, foi implantado pelo parecer 252 de 69 e a resolução número 2, também deste ano, 1969, do Conselho Federal de Educação, a disciplina Currículos e Programas. Nesse momento, desobrigou-se a oferta da disciplina didática, substituindo por uma disciplina chamada Currículos e Programas. Mas, ao mesmo tempo que mudou-se a nomenclatura da disciplina, o conteúdo desta nova disciplina ficou muito semelhante ao conteúdo da didática. Por que currículos e programas? Voltado especificamente para cumprir currículos e programas pertinentes à formação daqueles estudantes que atuariam nessas grandes empresas vindas para o país. Então, a didática perdeu o seu nome, mas não perdeu a sua essência. Ela foi, numa questão de nomenclatura, adequada, transformando-se em currículos e programas, mas também voltado para o auxílio desse processo didático do professor e também voltado para as diferentes metodologias de abordagem pedagógica. A partir de 1974, época em que tem início a abertura gradual do regime político autoritário instalado em 1964, surgiram estudos empenhados em fazer a crítica da educação dominante. Nesta época, percebe-se que os autores desta revolução basicamente foram os artistas, os professores e os estudantes. Atores, então, envolvidos num processo de educação. Logicamente, haveria uma necessidade de crítica, de negação à educação dominante. E neste processo de confronto entre os poderes surgindo desta revolução, que foi uma revolução, além de política e econômica, uma revolução educacional muito acentuada, também vinha, contrapondo a isto, toda a questão dominante da educação. Os educadores, então, passaram a negar, a criticar todo o processo educativo até então considerado como um processo renovador. A década de 80 consideramos o momento atual da didática. Embora de 80 até os anos 2000 muita coisa foi alterada, nós consideramos para efeitos didáticos desta proposta, desta linha do tempo, que o mesmo período de 80 até os dias de hoje. A realização da primeira Conferência Brasileira de Educação foi um marco muito importante na história da educação brasileira. Constitui um espaço para se discutir e disseminar a concepção crítica da educação. A educação, então, passou a ter uma concepção crítica dos conteúdos e crítica da própria metodologia educacional até então ocorrida. Assim, o enfoque da didática, de acordo com os pressupostos de uma pedagogia crítica, criada nesta época, é o de trabalhar no sentido de ir além dos métodos e técnicas, procurando associar escola e sociedade, teoria prática, conteúdo-forma, técnico e político. Nesse momento, podemos observar que ao criticar todo esse processo formal, todo esse processo além dos métodos e técnicas, podemos observar que associou-se toda a escola e a sociedade. A escola, então, não fica mais encastelada nos seus muros e passa a abrir suas portas para uma sociedade, procurando sempre adequar o interior da escola com o mundo inteiro que estava à sua volta. A escola deixa de ser o centro para abrir seus portões e encarar de uma dualidade escola-sociedade. O professor, então, passa do foco tradicional, onde era centrado o seu modo de ensinar, para como o aluno deve aprender. Ele está voltado para a sua teoria, que é a sua formação, colocando em prática a forma e a metodologia que o aluno vai conseguir entender todo aquele conteúdo. O conteúdo é mais importante que a forma de passá-lo. Então, o professor deve se adaptar e adequar toda a sua forma, toda a sua metodologia, objetivando fundamentalmente a aprendizagem deste aluno.
O mais importante era fazer com que o aluno aprendesse e não a forma com que o professor ensinava. Mais uma vez, me reporto ao módulo anterior, dizendo o seguinte: se não houver aprendizagem, não há ensino. E como é um processo ensino-aprendizagem, eu tenho que garantir a aprendizagem para que o ensino efetivamente tenha ocorrido. Se não houver aprendizagem, não há ensino. Na década de 80, então, esboça-se os primeiros estudos em busca de alternativas para a didática, a partir dos pressupostos da pedagogia crítica. Então, de 80 até os dias de hoje, questiona-se, buscamos a eterna resposta. Como e o que fazer para que os nossos estudantes possam ter mais eficiência e qualidade na sua aprendizagem? Passaremos então para o módulo seguinte, que é a evolução do ensino da didática, em duas tendências fundamentais: as tendências não críticas e as tendências críticas.